Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Viúva Negra, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, que é a coleção de capa vermelha da Salvat, com essa capa aqui lindíssima, né? Com a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, segurando essa arma aqui, né? Com seus cabelos ruivos e olhos verdes, com a sua roupa de couro preta. Realmente uma bela capa aqui dessa edição Viúva Negra da coleção de capa vermelha da Salvat. E aqui nós vamos ter três histórias, né? Vão ser três momentos da Viúva Negra que nós vamos ter aqui nesta edição. E essa edição aqui é a edição 6, tá? Olhando aqui a lombada, edição 6, o símbolozinho aqui, né, que identifica a Viúva Negra, que fica bem no cinto dela, aqui no pulso também, ó, tá vendo? Identifica a formação da figura, né? E aqui atrás as edições que estão vindo aqui, né? Tales of Suspense, a número 52, que vai trazer a primeira história da Viúva Negra, depois uma história no quadrinho do Homem-Aranha, que vai trazer um momento onde ela vai começar a usar essa roupa que nós conhecemos hoje em dia, e aqui uma minissérie da Viúva Negra em 6 partes, tá? E que é uma história de espionagem e tal, né? Onde ela precisa descobrir o que acontece em relação a uma série de assassinatos. Ela acaba descobrindo muita coisa sobre a própria história dela que ela não sabia. Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do quadrinho. Olha aqui essa lombada, sempre muito bonita essa guarda, né? Com vários desenhos do personagem. Mais uma vez aqui nós temos o desenho da capa, né? E aí nós temos aqui as três histórias, mais uma bela arte aqui. E aí nós temos as três histórias aqui, né? A primeira é com argumentos aqui do Stan Lee, né? Do roteiro do Annie Cork e a arte do Don Eck. Essa é a primeira história que a feiticeira, que a Viúva Negra aparece, ok? Que é o Dínamo Escarlate ataca outra vez. E depois nós vamos ter aqui cuidado com a Viúva Negra, que é a história que aparece no quadrinho do Homem-Aranha. O autor é Stan Lee. Os desenhos são do John Romita Sr., tá? E Jim Mooney. E depois nós temos Volta para Casa, que é a minissérie da Viúva Negra, né? Que tem os roteiros do Richard K. Morgan, artes do Bill Sienkiewicz e do Goran Parlov. E as cores são do Dan Brown. Então vamos dar uma olhadinha nas histórias aí, né? Tá aqui uma pequena introdução, mais uma bela arte aqui. Meu nome é Madame Natasha, mas você pode me chamar de Viúva Negra. Bela arte aqui. Aí nós temos aqui, né? Tales of Suspense, número 52, tá? E é o primeiro momento aqui que a Viúva Negra vai aparecer, ok? Apresentando a estonteante beleza da misteriosa Viúva Negra, tá? E aqui nós vamos ter uma história do Homem de Ferro, né? Homem de Ferro, o Dínamo Escarlate ataca outra vez, né? E aqui nós vamos ter o momento em que o Tony Stark e o Dr. Vanko que era o Dínamo Escarlate, né, que era alguém que vem lá da Rússia, da antiga União Soviética. Eles foram inimigos antes, mas aí em determinado momento eles se tornam amigos aqui. O Dr. Vanko decide morar nos Estados Unidos e ajudar o Tony Stark, né? Enfim, eles ficam juntos e ficam amigos. Com isso, o Kremlin, ou a União Soviética, a Sala Vermelha, né, a KGB, enfim, tudo isso que a gente sabe que já aconteceu há tempos atrás aí na história, antes da União Soviética ser dividida, né, e tudo, eles consideraram o Dr. Vanko um traidor. Então eles enviam para os Estados Unidos para tentar capturar o Dr. Vanko, para trazê-lo de volta para Moscou para que ele seja punido. Eles mandam um agente chamado Boris, que tem uma força enorme aqui, e uma agente chamada Viúva Negra, que é a Natasha Romanoff, né? E eles então partem para os Estados Unidos, o Boris com o objetivo de capturar o Dr. Vanko e a Madame Natasha, né, ou a Viúva Negra, com a intenção de seduzir e, se for o caso, distrair o Tony Stark. E é isso aí que eles fazem, eles vão para os Estados Unidos, né,
o Boris ele acaba realmente capturando o Dr. Vanko, enquanto a Natasha cuida de uma forma sedutora do Tony Stark, que acaba caindo em suas seduções ali, né? Enfim, ele acaba ficando encantado com ela por sua beleza. E aí o Boris ele prende o Vanko e passa a usar então a roupa do Dínamo Escarlate. Ele causa um dano lá na fábrica do Tony Stark e quando ele vai verificar como Homem de Ferro, nesse momento que cabe lembrar que as pessoas entendiam aqui que Tony Stark era uma pessoa e o Homem de Ferro era outra. Era aquela fase aqui que eles pensavam que o Homem de Ferro era o guarda-costas do Tony Stark, né? Então o Tony, né, o Homem de Ferro, ele vai até a fábrica, ele não sabendo que o Dínamo Escarlate é o Boris dentro da armadura, ele não se preocupa e acaba sendo atacado e capturado ali pelo Dínamo Escarlate, o Boris no caso, né? E quando ele é colocado nessas instalações secretas aí, ele acaba se libertando, né? E acaba também encontrando o Vanko, Dr. Vanko, e acaba libertando o Dr. Vanko também e entrando novamente em luta com o Dínamo Escarlate, no caso aqui é o Boris, né? E ele acaba perdendo essa luta aqui, acaba ficando realmente em situação difícil. Mas aí o Dr. Vanko, mesmo sem armadura, usando de sua inteligência, né? Usando de sua capacidade científica ali e intelectual, ele acaba então derrotando o Dínamo Escarlate. E eles acabam então aprisionando ali o Boris, né? Enquanto isso, a Feiticeira Escarlate, a Viúva Negra, nossa, eu tô com Feiticeira Escarlate na cabeça. Enfim, a Viúva Negra, ela acaba fugindo ali, né, escapando e acaba ficando lá nos Estados Unidos porque ela diz aqui que se ela voltar para a Rússia, ela vai acabar sendo punida porque ela falhou nessa missão. E aqui a gente vê também a Pepper e o Rapper, né? E nesse momento aqui, para quem não sabe, eles eram casados, né? O Rapper que é o motorista do Tony Stark aí no cinema, que vocês já viram várias vezes, e a Pepper que é quem o Tony Stark no cinema acaba ficando junto, né? Acaba tendo um romance ali. Na verdade, nos quadrinhos aqui, nesse momento aqui, que é um quadrinho dos anos 60, o Rap e a Pepper, eles eram casados, ok? E aí sim termina essa primeira aventura aqui, que foi o primeiro momento que a Viúva Negra aparece nos quadrinhos. Esse segundo momento aqui, que é no quadrinho do Homem-Aranha, nós vamos ver aqui que é um momento já bem adiantado, né? Já é uma história dos anos 70, ok? Onde ela já tem esse uniforme aqui, ó, esse uniforme totalmente diferente para quem não conhece, né, há muito tempo os quadrinhos, vocês vão estranhar esse uniforme, mas ela usou esse uniforme aqui, inclusive foi num período aí onde ela fez parte dos Vingadores, né, onde ela teve um romance com o Gavião Arqueiro, onde ela também fez parte aqui da SHIELD ao lado do Nick Fury, enfim, em alguns momentos aqui, ela durante um bom tempo usou esse uniforme aqui, e nesse momento aqui, né, ela avistou o Homem-Aranha, né? Ela avistou o Homem-Aranha aqui e ela teve uma ideia então de capturar o Homem-Aranha, né? De alguma forma ela descobrir os poderes dele, o que causa ele ter esses poderes e vai tentar descobrir isso e fazer com que ela tenha esses poderes também, ou seja, ela quer unificar os poderes do Homem-Aranha aos dela para que ela fique super poderosa, né? Enfim, e aí nesse momento aqui cabe lembrar que a Gwen Stacy, o Capitão Stacy, eles ainda estão vivos, tá? É um momento ainda antes da morte da Gwen Stacy. Então esse quadrinho aqui é antes desse momento trágico do Homem-Aranha, onde ele e a Gwen Stacy ainda estão juntos, estão namorando. E é nesse momento aqui também que o Homem-Aranha começa a sentir algumas tonturas, algumas perturbações aqui, e ele começa a achar que ele está perdendo os poderes dele. Ele não está em sua plena capacidade física aqui, ok? E é nesse momento aqui que ela, pela primeira vez também, por isso a importância, por isso essa história está aqui, porque é nesse momento aqui que é a primeira vez que ela passa a usar esse uniforme de couro muito próximo desse uniforme que a gente já conhece ela hoje, né? Esse uniforme de couro preto, com aquele cinto, com as suas utilidades ali, né? Esses braceletes que lançam os raios ali, enfim, né? Então ela passa a usar esse uniforme nessa história aqui do Homem-Aranha dos anos 70. Então ela até diz, ó, que esse uniforme aqui ela está mais em sintonia com os anos de 1970, ok? Então ela sai aqui
pelos prédios, né, saltando pelos prédios aí, tentando encontrar o Homem-Aranha. Em determinado momento, obviamente, ela vai encontrar o Homem-Aranha aqui, eles vão acabar se encontrando, né? E eles vão acabar entrando em confronto aqui, ó. E eles entram realmente em confronto. Nesse primeiro momento, por conta do Peter Parker e ele estar com esses problemas, né? Com essas perturbações ali, se sentindo tonto e tal, nesse primeiro momento ela consegue ter uma vantagem sobre ele, ela consegue atingi-lo, ela consegue até amarrar ele aqui, mas aí mesmo ele com esses problemas que ele está tendo de concentração, de falta de reflexos, de tontura, ele consegue se libertar, porque afinal de contas ele tem muita força, né? Uma força extrema ali, e ele acaba revidando ela ali, e com esse pequeno revide, com essa pequena demonstração de força, ela já foge dele, ela já decide que é melhor não enfrentá-lo, porque ela considera o Homem-Aranha, então, alguém muito poderoso para ela enfrentar, e larga ele de mão. E aí a história aqui continua, né, com o Peter Parker aqui, tentando descobrir, então, os motivos que estão causando essas tonturas, essas fraquezas e essa falta de reflexo nele, né? E ele está aqui investigando e vai, né, continuar a história, mas aí a história vai continuar só com o Homem-Aranha. Esse foi um pequeno momento aqui onde a participação da Viúva Negra, da Natasha, termina aqui. Ok? Mas essa história serviu mesmo para esse momento aqui, onde nós vamos ver essa troca de uniforme da Viúva Negra, ok? E aí começa a minissérie aqui, né, da Viúva Negra em 6 partes, onde várias moças estão sendo assassinadas em vários lugares do mundo, né? Sydney, Xangai, na Rússia, em Osaka, nos Estados Unidos, enfim. E a Viúva Negra aqui, ela está um pouco afastada das suas atividades como Viúva Negra, e ela vai escalar uma montanha aqui no Arizona, quando ela é atacada por um homem aqui, e ela acaba matando esse cara, e ela acaba percebendo que ele é um antigo agente da KGB. E aí começa toda uma saga aqui da Natasha, né, para tentar descobrir por que ela acaba sofrendo essa tentativa de assassinato. Ela vai pedir ajuda a um ex-agente da SHIELD chamado Phil Dexter, né? Eles entram em uma investigação juntos ali para tentar descobrir por que ela sofreu essa tentativa de homicídio. E aí nós vamos conhecer aqui um chefão, né, que é um chefão do crime, que é ligado ao serviço secreto, e ele tem a ajuda desse cara aqui, que é um agente da KGB, antigo agente da KGB, né? Muito bem treinado também, e nessa investigação toda eles acabam seguindo aqui pelos Estados Unidos, eles acabam conhecendo uma menina que na verdade ela foi salva pela Natasha, porque ela estava aqui para ser violentada sexualmente por 2 caminhoneiros, mas a Natasha ela acaba salvando essa menina, né, dessa violência sexual, e a gente vai perceber que a história, diferente das outras 2 que nós vimos ali, ela é um pouco mais próxima da realidade, ela tem um tom mais de realismo, e aí acaba tendo um pouco mais de violência também, né? A gente vê que a Natasha aqui, ela age com bastante violência, contanto que o cara tá caído aqui já no chão desacordado, e como ela prometeu que ela ia alejar um desses 2 caras que estavam tentando estuprar a menina, ela mesmo com o cara caído no chão desacordado, ela quebra a coluna dele e deixa o cara aleijado, né? Enfim, a gente vai ver que a Viúva Negra age aqui de uma forma bem violenta e bem brutal. A gente vai ver também que tem 2 agentes aqui, né, perseguindo os 2 aqui, perseguindo a pista da Viúva Negra e do Dexter, né? Eles sofrem um atentado aqui de uma bomba que a Viúva Negra deixou dentro de um carro que eles estavam utilizando, né? E a gente vai ver que a Viúva Negra aqui, ela vai usando todas as suas técnicas de agente secreta que ela tinha, não só lá pela KGB, mas também como pela SHIELD, né? Vai usando todos os seus conhecimentos e todas as suas técnicas, inclusive técnicas de sedução, né? E ela vai cada vez mais se aproximando e chegando perto de descobrir as pistas. Ela acaba descobrindo que uma moça, né, que uma das pessoas que ela conhecia, que foi treinada junto com ela lá na União Soviética, ela foi assassinada, que essa moça estava grávida, que ela estava tomando uns remédios ali, não exatamente uns remédios,
mas uma substância que ela deu o nome de medusagens, né? E ela então fica intrigada com isso, né? Quem teria intenção de matar essa antiga colega dela que estava grávida e por que ela estaria tomando essas substâncias. Então, enquanto os dois, a Viúva Negra e o Dexter, vão investigando isso, os dois agentes também estão investigando e tentando chegar até os dois ali também, né? Eles mais adiantados, esses dois agentes na cola deles ali tentando se aproximar e pegar os dois juntos. E aí nessa investigação toda eles descobrem esse cara que seria o suposto pai da criança, né? Mas ele é assassinado ali na frente deles. A Viúva Negra nessa ação toda aqui, né? Nessa emboscada que eles sofreram, apesar dela matar todos os agentes que cercaram eles ali, ela acaba sendo atingida também, acaba levando um tiro. E aí aparece aqui esse perfume, que é muito interessante, porque esse perfume aqui a gente vai ver ao longo dessa história aqui, que ela, quando recebeu o seu treinamento, né, a sua programação lá na Sala Vermelha, lá na antiga União Soviética, eles tinham medo que a Viúva Negra ela se voltasse contra os seus treinadores, contra os seus líderes, mas para que isso não acontecesse, ela então foram programadas mentalmente, digamos assim, para não atacar quem estivesse com um determinado cheiro, com um determinado perfume. E seria um perfume então que iria inibir a Viúva Negra de atacar e nem mesmo levantar a mão para um desses seus líderes, né? De uma dessas pessoas que a treinaram ali, né? E aí a gente vê também que a história está envolvendo toda uma arma química aqui, toda uma arma biológica, né? Está sendo envolvida aqui e que a Viúva Negra vai acabar descobrindo e acabar impedindo que essa arma biológica ou esse produto químico seja espalhado pelo mundo, que pode causar muito mal. E ainda a gente vê que mais moças, né, estão sendo assassinadas aqui. Você vê que mais uma moça chega aqui nesse campo e está em cima dessa torre aqui um atirador de elite que acaba matando ela, né? E nisso tudo o Dexter e a Viúva Negra continuam com a sua trajetória ali, se aproximando cada vez mais da fonte, da origem que causou a ordem de assassinato à Viúva Negra, bem como quem ordenou todos os outros assassinatos ali. E a Viúva Negra ela vai chegando em cima de cada um, ela usa uma injeção aqui que tem um produto ali que faz as pessoas terem alucinações e contarem toda a verdade para ela, né? E aí ela vai seguindo, investigando, né? De forma bem violenta, de forma bem dura, todas essas pessoas que ela percebe e acha que estão envolvidas e que realmente estão envolvidas e que conseguem levar ela até essa pista. Enquanto isso, aqueles dois agentes, né, eles vão seguindo, ó, tá vendo aqui, ó, ela está investigando, está interrogando o cara, coloca a injeção nele, ele passa a ter várias alucinações, mas acaba entregando tudo que ela quer, né? E aí a gente vai ver também que aqueles dois agentes, né, que estão atrás da Viúva Negra e do Dexter, eles acabam então tentando pedir ajuda ao Nick Fury, mas ele se recusa, até por conta da amizade que ele tem com a Viúva Negra, né? A gente vai ver também que o Dexter e a Viúva Negra acabam cuidando dessa menina, aquela garota que estava sofrendo a tentativa de estupro, né? Eles acabam carregando ela junto, né? E tentando cuidar dela, proteger ela. Enfim, mas em determinado momento a Viúva Negra percebe que o único jeito dela descobrir tudo que está acontecendo é ela ir para a Rússia, para ela ir para a União Soviética, né? E é isso que ela faz. Ela vai para Moscou, né? Tá lá em Moscou e ela começa a recordar, né, um pouco da sua infância, da época que ela era uma menina que fazia balé, que ela era uma menina órfã, né? Que ela foi acolhida, que ela foi treinada ali, né? Por várias pessoas, enquanto o Dexter e a menina ficam lá nos Estados Unidos, né? Só que a Viúva Negra ela vai chegando cada vez mais perto, né, do seu objetivo, e ao chegar perto do seu objetivo, ela percebe que tem alguma coisa a ver realmente
com todo o treinamento que ela teve quando ela era criança, pré-adolescente e adolescente, né? Contanto que ela vê uma antiga sala aqui, ó, e ela tem a lembrança e ela começa então a se sentir mal, a passar mal ali, né? E enquanto isso lá nos Estados Unidos, né? O Dexter ele é avisado de que ele deve continuar fugindo, que ele deve se movimentar, porque esses agentes estão chegando perto deles. Eles pertencem a uma agência, né, que é ligada ao governo e que ao mesmo tempo faz serviço particular. Enfim, que aí a gente percebe que eles estão trabalhando para esse criminoso aqui que eu mostrei para vocês, né, que é aquele chefão lá que tem como um dos seus capangas ali, como um dos seus contratados, esse antigo agente da KGB. Enquanto isso, a Viúva Negra lá na Rússia, ela acaba então tendo um encontro aqui com um dos seus treinadores lá, né? E ela fica e ela então começa a interrogar esse cara, que começa a revelar várias coisas a ela, falar que a intenção mesmo era que eles buscassem meninas órfãos, porque aí elas não, porque aí ninguém sentiria a falta delas, né? Que elas poderiam ser treinadas sem nenhuma preocupação de que tivessem pais ou parentes procurando por elas. Ela fica um pouco revoltada com várias revelações que são feitas a ela ali, né? Ela tenta assassinar esse cara, mas ela não consegue. Mas enfim, ela então pede então que ele, já que ele sabe tanto, para que ele leve ela até quem estaria dando as ordens e dando as cartas nesse momento, né? E aí nós somos apresentados a essa senhora aqui, que a gente vê que ela seria realmente uma dessas mulheres que estaria por trás de todo esse treinamento da Viúva Negra lá no passado, né? E que ela também trabalha com produtos químicos, trabalha com produtos biológicos ali, né? Inclusive está sendo contratado uma fórmula química aqui para ela, para que ela faça uma arma biológica ali. Enfim, e aí a gente é apresentado ela dessa maneira, a Viúva Negra chega até aquele campo, né? Só que o atirador de elite não vai conseguir atirar nela porque ela percebe que aquela torre ele representa algum perigo e chega por trás dele e acaba abatendo ele ali, fazendo com que ele caia lá de cima da torre, né? E assim ela consegue então arrancar algumas respostas dele, né? Até o seu próprio treinador, o cara que treinou ela, se espanta com tamanha frieza e tamanha crueldade da Viúva Negra, né? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, né, a gente percebe que a agente, os dois agentes, que é um homem e uma mulher, que é a agente loira, ela tem interesse em uma garçonete aqui. A gente percebe que elas vão ter um relacionamento uma com a outra ali, né? Enquanto isso, lá na Rússia, a viúva, como eu falei, ela está arrancando aqui de uma forma bem cruel, né? Permitindo que cachorros selvagens ataquem esse homem aí que está com a perna quebrada, com vários ossos quebrados, mas ela não permite que os cachorros acabem de devorar ele. E ele, com medo de que ela permita que esses cachorros devorem ele então conta toda a verdade para ela, dá todas as dicas, né? Para ela ali, e ela então chega aquela senhora que é a química que a gente foi apresentado mais cedo ali, né? E ela chega até essa senhora aí, e essa senhora então começa a revelar tudo a ela, começa a revelar então que elas, né? Ou seja, a Viúva Negra percebe que ela não foi a única, que ela não foi a única que recebeu todo esse treinamento. Ela até sabia que existia alguma ou outra, mas não tantas, né? E todas essas moças que estavam sendo assassinadas ali, inclusive essa amiga dela que estava grávida, todas elas eram viúvas negras, né? E ela então é revelado ali a ela que elas sofreram alterações biológicas, alterações químicas, que elas não poderiam engravidar porque eles não queriam mulheres grávidas, mas eles queriam guerreiras, né? Inclusive ela se cura mais rápido, ela é mais ágil, ela tem mais força, justamente por todas essas mudanças biológicas que elas sofreram ao longo do tempo. E aquela amiga dela tomava aquela medicação chamada medusagem, por quê? Porque elas não podem engravidar. E não podendo engravidar, esse remédio aqui, no caso, essa substância, iria permitir que elas engravidassem e que a gravidez chegasse até o final, ok?
Então por isso que ela estava tomando essa medusagem aqui. E a Viúva Negra fica extremamente revoltada, né, com todas essas revelações aí que ela recebe, né, e ela fica muito irritada. Ela pensa até em matar essa senhora aqui, mas na verdade ela então percebe que essa mulher seria muito mais útil viva do que morta. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Dexter e aquela mocinha, né, que eles salvaram, eles recebem, infelizmente, eles acabam recebendo a visita dos dois agentes, né, que atiram na menina, e o cara, né, atira no Dexter já no chão. O cara tá no chão indefeso e mesmo assim ele leva vários tiros ali, né? A Viúva Negra então ela vai voltar, né, para os Estados Unidos, mas ela vai voltar agora acompanhado daquela senhora, né? Elas têm um encontro com o Nick Fury. O Nick Fury conhece essa senhora aí já há muito tempo, desde lá dos anos 60, por conta de toda a espionagem envolvendo a Guerra Fria, né, que tinha antigamente, né? E eles então acabam se conhecendo ali, e a Viúva Negra fica assim irritada com o Nick Fury, dizendo que se ela pudesse, ela já teria quebrado a cara dele. Então essa senhora revela que ela não quebra a cara do Nick Fury porque o Nick Fury usa aquele perfume que é o inibidor das Viúvas Negras de atacarem os seus superiores, né? O Nick Fury descobriu isso e ele usa esse perfume justamente para impedir que a Natasha um dia pudesse atacá-lo, né? A Viúva Negra acaba descobrindo que o Dexter levou esses tiros todos, né? Foi quase morto ali, e ele pergunta sobre a menina, mas a menina, ninguém encontra a menina desapareceu, né? E é nesse momento então que ela fica extremamente furiosa ali, né? Furiosa, porque agora, além de querer descobrir a fonte de todos esses assassinatos e da própria tentativa de assassinato que ela sofreu, ela agora quer encontrar essa menina que ela salvou lá atrás, que é uma inocente que está no meio dessa história toda justamente por culpa dela, né? Porque ela salva a menina, mas no lugar de deixar a menina em algum lugar a salvo, ela carrega essa menina e fica carregando essa menina, tentando proteger essa menina o tempo todo, só que ela não conseguiu proteger, né? A menina acabou levando um tiro e sumiu agora. Então ela agora quer descobrir onde está essa menina. E ela começa, né, justamente atacando aqueles dois agentes que chegaram lá na casa do Dexter, né, ou no esconderijo que eles estavam. Aqui a gente vai encontrar a garçonete, com quem a agente loura estava tendo um caso ali. A viúva ameaça matar a garçonete caso a agente não revele tudo para ela. A agente concorda, né? Ela então, depois de receber todas as informações, ela amarra a garçonete e a agente na cama e chama a polícia, e com isso acaba tendo um escândalo sexual dentro dessa agência aí, o que causa muitos danos para essa agência aí. E o cara que deu os tiros no Dexter, ela já chega dando tiro no joelho dele, joga uma granada e explode o cara ali, né? Essa é a vingança da Viúva Negra em relação aos agentes que atacaram o Dexter e sumiram com a menina. E aí a viúva, obviamente, com as informações que ela recebeu, ela chega até aquele chefão criminoso e até o antigo agente da KGB, né? E ela então chega até eles ali, né? Ela vai entrar em confronto com eles, só que ela, já sabendo que existe esse perfume, né? Ela percebe que o cara, esse agente da KGB, obviamente, porque ele foi um dos caras lá da Sala Vermelha, né, que foram treinados lá e que sabiam de todos esses treinamentos que essas viúvas negras recebiam, ele está usando o perfume. Com isso, ela não consegue atacar ele, né? E ele então começa a espancar muito ela, agredir muito ela. É um espancamento muito cruel, até que em determinado momento ali ela percebe, ela tem uma ideia, né, que é permitir que ele chute a cara dela. E quando ele chuta a cara dela, ele quebra o nariz. Com isso, ela não consegue mais sentir cheiro, né? E você vê que a cara dela aqui tá uma cara bem maquiavélica, feliz, porque agora ela não sentindo cheiro, ela vai poder reagir a ele, e é isso que acontece exatamente, né? Ela começa a reagir e ela então corta o pescoço do cara aqui, né? O cara cai com o pescoço degolado e o antigo chefão então revela que a menina, né, que ela
estava procurando ali, que ela salvou, essa menina estava sangrando muito, eles deixaram a menina morrer sangrando em um cômodo qualquer. Então ela também mata o cara também, né? Ela mata todos que estavam ali dentro daquele barco e a história termina com ela então sabendo então que essa agência, né, e que esses criminosos, os outros criminosos que fazem parte todos provavelmente de uma grande organização, eles vão atrás dela, mas ela diz então que eles podem ir atrás dela porque ela estará preparada para eles. E assim termina essa minissérie da Viúva Negra, ok? E aí tem um esboço aqui do Bill Sienkiewicz, nessa galeria de arte, e aí nós temos essa parte que eu gosto muito, que é como se fosse um dossiê do personagem, né? Aqui nós temos informações, muitas informações sobre o personagem. Essa coleção de capa vermelha da Salvat, realmente, essa é uma das melhores partes, porque a gente acaba conhecendo muito sobre a história do personagem. Tem a galeria de capas importantes aqui, né? Enfim, a gente conhece muito sobre a história de cada personagem que é colocado nessa coleção de capa vermelha da Salvat aqui. Ok? E aqui são propagandas das próximas edições e assim termina essa edição da Viúva Negra de capa vermelha da Salvat. Ok, pessoal? Obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço!